a palavra de Deus no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 17, versículo 4. Nós vamos ler apenas o versículo 4. E o versículo 9 e 10. Gênesis 17, 4 diz assim: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Será o pai de muitas nações. Quem está falando isso é Deus. Fala comigo, Deus. Deus está falando assim, ó. Quanto a mim, fala comigo, essa é a parte de Deus. Deus está dizendo o que para Abraão? Que ele será pai de muitas nações. Amém? Versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança. Fala comigo, tu, porém, guardarás a minha aliança. Fala comigo, essa é a parte de Abraão. Tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Versículo 10. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Diga amém. Pai, fala ao nosso coração, usa os meus lábios, a minha voz, tudo que é em mim, para falar da tua palavra que eu te peço, em nome de Jesus. E só você que crê, diga amém. Se sente aí no seu lugar, glorificando a Deus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Queridos, a palavra nos fala de algumas alianças. Fala comigo, aliança. Sabe, irmãos, isso é algo tão forte na minha vida, a questão da aliança. Eu respeito isso. Eu acho que isso é a essência de Deus, a essência do Evangelho. A primeira aliança, a aliança edênica, a aliança adâmica ou edênica, foi a aliança feita lá no Éden, que era a base dela era a obediência entre Deus e o homem. E essa relação foi quebrada quando Eva come do fruto que Deus havia falado que não deveria comer. E a Bíblia diz que a consequência disso foi a separação, foi a morte, porque morte é separação. Fala comigo, morte é separação. Quando você vê alguém que separa, ela está morta. Separação é morte, é afastamento. Você não tem mais a pessoa perto de você, por conta do pecado. Quebra daquela aliança trouxe essa separação, primeiro espiritual e depois a física. Eles morreram posteriormente. A segunda aliança fala da aliança noética, aliança entre Deus e Noé. Deus havia destruído toda a humanidade na época com água, e a Bíblia diz que Deus faz uma aliança com Noé, e o símbolo é o arco-íris. Depois, a aliança abraâmica, ou a aliança que Deus faz com Abraão, que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que Deus afirma que todo filho macho deveria ser circuncidado, deveria passar pela circuncisão. E essa história faz parte até hoje do povo judeu. Você viu que nós lemos aqui que Jesus foi circuncidado ao 8º dia. No 8º dia de nascimento, ele passou pela circuncisão. Esta era um símbolo da aliança. Depois a Bíblia diz da aliança mosaica, a aliança que Deus faz com Moisés. Depois de 40 dias, Deus vai entregar a Moisés as tábuas da lei, onde o Senhor imprime o estatuto. Mas Paulo vai falar que essa aliança é falha, e a Bíblia diz que essa aliança não foi capaz de salvar o homem. Isso está lá em Hebreus capítulo 8. Depois, a aliança davídica, a aliança que Deus faz com Davi, uma promessa de amor a Davi, que não faltaria sucessor ao trono de Davi.
Por isso que Jesus é o sucessor deste trono. Essa promessa que Deus faz a Davi vai se cumprir em Jesus. Se você pegar o livro de Mateus, o capítulo 1 de Mateus, começa com esse escrito. Este é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus vem da genealogia do próprio Davi. Salmo 89, versículo 2 e 3, a Bíblia diz assim, olha, pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo, versículo 3, fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei ao meu servo Davi, dizendo, a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Fala comigo, de geração em geração. Isso está falando da eternidade, de um Deus que é sempre eterno. Jesus vai cumprir esta palavra, porque o reino do Senhor não terá fim. Por isso, ele é o filho de Davi. Hebreus capítulo 1, versículo 8, a Bíblia vai dizer, Hebreus 1, 8, mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Fala comigo, dos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. A Bíblia está dizendo que o cumprimento é a eternidade. A Bíblia está mostrando aqui que essa é a nova e eterna aliança. Você sabe que o segundo nome mais citado na Bíblia, depois do nome de Jesus, é o nome de Davi. Ele vai ser citado mais de 800 vezes, mais de 89 vezes só no Novo Testamento. Outras centenas de vezes no Velho Testamento. Essa nova e eterna aliança, a última aliança, vai ser cumprida através de Jesus. E Deus faz consigo mesmo uma aliança, porque sem sacrifício, sem derramamento de sangue, não há aliança. A Bíblia diz que nessa primeira aliança que Deus faz com Abraão, havia derramamento de sangue quando acontecia a circuncisão. Hoje, nós não somos mais circuncidados na carne, mas no espírito, no coração. Essa é a circuncisão que a Bíblia fala, porque a circuncisão, a tábua da lei, sabe, todas essas outras alianças passaram, e a Bíblia diz que pela lei ninguém seria salvo, todos seriam culpados. Tiago capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz assim, olha, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Mas nós somos salvos pela graça. Fala comigo, pela graça. Pela graça. Diga forte, pela graça. Eu sou salvo. Porque Efésios 2,8 a Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Pela graça nós somos salvos. Graça é favor imerecido, é um favor de Deus. Mas alguém paga um preço, sabe? E fazer parte da aliança com Deus é certeza da vida eterna. Fala comigo, é certeza da vida eterna, é convicção da salvação. Amém? Agora, nós precisamos entender que a aliança, ela fala de um pacto. A aliança, ela fala de um cumprimento, de um acordo entre duas partes. Amém, irmãos? A aliança fala de algo que nós devemos honrar. Nós vemos aqui, no texto que nós lemos, a Bíblia diz assim, olha, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Deus está falando da sua parte da aliança. Tem alguém comigo aqui ou não? Deus está falando daquilo que cumpre a parte dele fazer. Quando você faz um contrato de negócio, tem os seus deveres, as suas obrigações e as cláusulas contratuais, sim ou não? Um casamento é uma aliança que se faz, nós fazemos ela. E Deus está falando assim, olha, a minha parte da aliança é que você vai ser pai
de muitas nações. Essa é a minha parte. Mas é a sua parte. Você vai guardar a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das gerações. Deus está falando assim, olha, eu cumpro a minha parte, mas você cumpre a sua parte. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 6, versículo 13, diz assim, olha, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Fala comigo, o poder da palavra. Sabe, Deus dá a palavra dele e jura por si mesmo. Versículo 17 diz assim, olha, de Hebreus 6, diz assim, ó, por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Fala comigo, com juramento. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. O que Deus prometeu para você, Ele cumpre na palavra dEle. Aquilo que Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Amém? Por quê? Porque Deus dá a garantia dEle. É como quando você compra um produto numa loja e o fornecedor te dá a garantia. O que você faz? Aquele produto dá um problema, você vai lá e troca. Por quê? Porque ele tem uma garantia, não é isso? Deus nos deu uma garantia da sua palavra. Deus nos garante a promessa. Ele jurou por si mesmo. E o que Deus procura de cada um de nós? O que Deus espera? Deus espera a confiança. Sabe, irmãos, a confiança é a nossa moeda de troca. Deus procura um relacionamento de confiança. E quando nós falamos de aliança, nós falamos disso, de relacionamentos baseado na confiança, baseado na palavra sincera, na palavra reta. A Bíblia diz em Mateus 5,37, seja o seu falar sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Que a palavra na sua boca seja a verdade, sabe? E nós, enquanto cristãos, nós devemos manter isso como a essência da nossa vida. Porque a aliança nós temos que ter com Deus, fala comigo, com Deus, com a família, com a igreja e com os amigos. Aliança sincera, sabe? Aliança verdadeira. Aliança de alguém que faz um compromisso real, de alguém que não mente, de alguém que não anda, sabe, de acordo com o val da valsa, mas que honra os seus compromissos, de que honra os seus pactos. Se é verdade que em cada uma dessas alianças nós tínhamos um símbolo, na aliança com Noé tinha o arco-íris, na aliança com Abraão nós tínhamos a circuncisão, na aliança, na nova e eterna aliança, nós temos o pão e o vinho, que nós vamos celebrar aqui, daqui a pouco. Sabe, a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros, nós devemos servir uns aos outros, orar uns pelos outros. Sabe, irmãos, nessa estação, eu quero dedicar, sabe, o meu tempo, o meu recurso, com pessoas de aliança. Pessoas de aliança são pessoas caras. Sabe, eu não quero gastar a minha energia com pessoas de uma temporada só. Porque tem gente que é só de uma temporada. Tem gente que é só para uma estação. Tem gente que já começa um relacionamento pensando quando vai dar ruim. Mas em nome de Jesus, querido, que você seja um homem, uma mulher de uma só palavra. Tem alguém comigo aqui ou não? Amém, irmãos? Sabe, o matrimônio é a forma mais conhecida de uma aliança no mundo ocidental, na nossa sociedade. Mas a Bíblia tem várias alianças. No matrimônio a gente vê o simbolismo da aliança através de um anel que é colocado no dedo. Mas a Bíblia tem alianças que foram colocadas com troca de roupa, alianças no alimento. Uma aliança, ela tem regras. Fala comigo, aliança tem regra. E a quebra da aliança, ela destrói a confiança. Por isso que a mentira destrói relacionamentos. Sabe, será que
Alguém que está com você, será que está falando a verdade dessa vez? Sabe, nós precisamos de pessoas confiáveis. Pessoas que falam a verdade em amor. E a minha oração é que você se disponha hoje a ser uma pessoa fiel. A palavra fé vem da mesma raiz da palavra fidelidade, da palavra fiel. É a mesma raiz desta palavra. E a Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador. Fala comigo, Deus é presenteador daquele que confia nele. Fala comigo, Deus quer ser acreditado. Deus quer ser crido. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu gostaria de desafiar você hoje a você fazer um pacto consigo mesmo, de ser fiel às suas alianças, de ser fiel a Deus. A Bíblia vai falar de muitas pessoas que foram aliançadas, de pessoas que eram fiéis nas suas alianças e que viveram promessas de Deus, que viveram bênçãos de Deus. A Bíblia diz aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, a Bíblia diz que no versículo 3 diz assim, olha, e Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma, e Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Como símbolo da aliança que Jonatas faz com Davi, ele entrega a sua capa para Davi. A capa de Jonatas passa para Davi. E a Bíblia vai falar em 1 Samuel capítulo 9, ou melhor, 2 Samuel capítulo 9, a Bíblia vai falar que Davi, quando ele já está no trono, Jonatas já havia morrido, Saul havia morrido, mas Davi se lembra da aliança que havia feito com Jonatas. E Davi tem uma tipologia do próprio Deus. E Davi fala assim, olha, há alguém da casa de Saul que eu possa usar de misericórdia, por amor a Jonatas, por conta da aliança que eu fiz com Jonatas. E alguém chega e diz, olha, tem alguém ainda. O nome dele é Mefibosete, filho de Jonatas. Mas ele é aleijado de ambos os pés. E ele está lá em Lodebar, um lugar sem pasto. Um lugar que ninguém cuidava. Não era um lugar nobre. Ele está lá. Mas o rei Davi diz, manda chamar a Mefibosete. Ele está na casa de Maquir, filho de Amiel. Manda chamar ele, traz todo mundo aqui. E a Bíblia diz que quando Mefibosete, aleijado, chega diante de Davi, a autoimagem que Mefibosete tinha de si mesmo era de alguém desprezado. Ele olha para o rei e diz, mas quem é esse cão morto, tal como eu, para que o rei se lembre dele? Ele se olhava e se via como um cão morto. Cão morto cheira mal, é ou não é? Cheira ou não? Cão morto é uma carniça. Ele se achava como alguém desprezado, que as pessoas tinham que passar de largo. Mas Davi tinha uma aliança com Jonatas. Davi, que simboliza o próprio Jesus, que simboliza o próprio Deus. E Davi, naquele momento, pela aliança que ele tinha, Davi restitui tudo aquilo que havia sido tirado de Mefibosete. Dá a ele casa, dá a ele servos. E Davi dá uma palavra para ele e diz, a partir de hoje, você vai se assentar comigo na mesa do rei. E você vai comer comigo todos os dias. Você vai comer na mesa do rei. Sabe, querido, daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor. Amém? E quando alguém que é aleijado se assenta na mesa do rei, aquele defeito que ele tinha se iguala a todos que estão na mesa. Ele está agora sentado na mesa. Quem sabe, querido, há pessoas que estão aqui hoje, que eram desprezadas, que haviam sido jogadas, porque Mefibosete não nasceu daquele jeito, mas alguém o jogou no chão, e ele ficou aleijado de ambos os pés.
Mas agora o rei estava chamando, e por conta da aliança, que ele nem sabia, mas a aliança trouxe restituição na vida dele. Eu quero profetizar, querido, em nome de Jesus, que por conta da aliança, você vai ser restaurado. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, a aliança vai garantir o seu futuro. A Bíblia diz que a partir daquele dia, todos os dias ele ia se assentar à mesa do rei. Eu não sei se até agora você tem comido de resto, de sobra, de desprezo, de vergonha, mas a partir de hoje, meu irmão, em nome de Jesus, por conta da aliança, nova e eterna aliança que Jesus fez lá na cruz, hoje você se assenta à mesa com o rei, e todos os seus defeitos são encobertos, e você não tem defeito mais, querido, porque a Bíblia diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e você é transformado para a glória do nome do Senhor, porque há uma nova e eterna aliança derramada no sangue de Jesus Cristo. Só você que crê, me ajuda aí, glorifica a Deus, exalte o nome do Senhor, aleluia, exalte o Senhor aí, glória a Deus. Querido, fala comigo: aliança traz restituição e traz honra. Salmo 101, versículo 6, a Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem os fiéis da terra. Fala comigo: Senhor, faz de mim alguém que honra a palavra. Sabe, irmãos, o inimigo muitas vezes pode querer destruir você, mas Deus espera que cada um de nós aqui sejamos pessoas que honram a sua palavra, sabe, que honra os seus votos. Sabe, nós não podemos pessoas que destroem. Nós temos que tomar cuidado com quem nós nos assentamos, amém? Nós devemos tomar cuidado com quem a gente se relaciona. Sabe, irmãos, nós temos que valorizar o que Deus tem nos dado. Fala comigo: entendimento. Diga forte: a lucidez. A lucidez da onde nós estávamos e aonde nós estamos caminhando. Sabe, a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, Paulo vai dizer assim: olha, já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Olha isso, não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores desse mundo. Fala comigo: não com os do mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Olha o que Paulo está falando. Ele está falando assim: olha, eu não quero que você se associe com esses, mas não os do mundo lá fora, porque senão vocês tinham que sair do mundo. Você está comigo aqui ou não? Senão nós tínhamos que morar numa masmorra, sabe, num monge, ficarmos ilhados, sim ou não? Mas olha o que ele continua dizendo no versículo 11. Olha só que interessante, olha o que ele fala: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, olha isso, irmãos, com aquele que dizendo-se irmão, você está comigo aqui ou não? Com aquele que dizendo-se irmão for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou boberrão, ou roubador, com tal nem ainda mais. Com tal nem ainda mais. Olha o que a Bíblia está falando. Está falando assim: olha, entre alguém que é do mundo, você não foi chamado para sair do mundo, mas cuidado com aquele que, dizendo-se irmão, com aquele que se diz crente, é um fornicador, é um avarento, é alguém que não tem palavra, é alguém que não honra o que diz. Você está comigo ou não? É alguém que vem falar mal dos outros. Sabe, irmãos, nós estamos aqui numa noite de ceia, e é importante você saber sobre isso. É importante você ter a consciência disso. Sabe, porque às vezes há pessoas que se tornam pesadas. Há pessoas que, por mais que ela ouve, sabe, por mais que ela esteja, ela vem para você para falar mal de outro. E não tenha dúvida, se alguém vem falar mal de outro para você, quando ela sair de você, sabe o que ela vai fazer? Vai falar mal de você. Quando alguém vem falar mal de outro para mim, a primeira coisa que eu penso, quando ela virar as costas, é de mim que ela vai falar mal. Nós temos que tomar cuidado com isso. Tem alguém comigo aqui ou não? É Paulo que está dizendo isso na palavra de Deus. É Paulo que está falando. Sabe, irmãos, e nós temos que ter esta relação de confiança. Fala comigo: confiança. Deus quer ser crido. Deus espera
de pessoas sinceras, pessoas que não carregam cera, mas pessoas verdadeiras que carregam essa moeda. Pessoas íntimas tem que ser pessoas que você confia. Você não entrega aquilo que você confia, aquilo que é precioso para você, seu carro, sua família, nas mãos de quem você não confia. Amém, irmãos? Você não pode dar intimidade em quem você não confia. Quando nós fazemos um relacionamento de aliança, seja com amigos, seja com a família, nós temos anjos como nossa testemunha. E a integridade de honrar a sua palavra, ela é mais importante do que qualquer lucro ou prazer que você possa ter. Tem alguém comigo aqui ou não? Fala comigo, a integridade de honrar a minha palavra. Fala comigo, Deus deu a sua palavra e ela não volta. Deus vai cumprir a parte dele. Tem alguém comigo aqui ou não? Você sabe que Abraão é pai de muitas nações. O cristianismo, o judaísmo, o islamismo, todos são filhos de Abraão. A promessa de Deus se cumpriu em Abraão. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. A promessa de Deus vai se cumprir na tua vida, vai se cumprir na tua casa, vai se cumprir na sua família. A Bíblia diz lá em Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de suas necessidades. Deus vai suprir todas as suas necessidades, porque Deus cumpre a sua palavra. Agora, Deus espera que você honre a sua palavra. Sabe, irmãos, a vida da igreja é uma aliança, uma vida de aliança com os irmãos, com a família. E Deus oferece esse tipo de negócio ou acordo, para que esse acordo entre ação na vida de alguém, ambos os lados devem concordar, ambos os lados devem aceitar esse acordo. E em nome de Jesus, eu quero desafiar você hoje a viver uma vida de aliança. Amém? Fala comigo, hoje nós temos a nova e eterna aliança com Cristo. Quem aqui é aliançado com o Senhor, diga amém. Eu quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, quando você é um aliançado, você ganha intimidade com Deus. Sabe, a Bíblia diz que quando Deus ia destruir Gomorra, Ele diz, olha, eu não vou fazer nada sem falar com meu servo Abraão. Antes de destruir Gomorra, Deus vai falar com Abraão sobre aquilo que ele iria fazer. Quando Deus dá uma palavra para Moisés, Deus diz para Moisés, olha, esse povo vai ser destruído, e eu não vou mais com vocês. Mas em Êxodo 33:15, Moisés diz, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos deixe sair daqui. Moisés tem uma palavra com o Senhor. Quando Deus fala com cada um desses homens, esses homens se relacionam com Deus face a face. Deus espera pessoas que Ele possa confiar. Livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. A Bíblia diz, Deus fala assim, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus profetas. Deus revela segredos a nós. Amém, irmãos? Deus revela. Alguém pode falar assim, onde está o Deus de Elias que desceu o fogo dos céus? Talvez Deus está perguntando, onde estão os Elias que oraram? Deus espera pessoas de confiança, pessoas verdadeiras, pessoas, sabe, irmãos, que não falam assim, mas agora está difícil, eu fiz um voto no altar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, em riqueza ou na pobreza, mas na hora que entra a dificuldade, aquele voto é esquecido. E alguém fala, eu não aguento mais, eu quero quebrar a aliança. Querido, sabe, a quebra do pacto não está na mesa. Quem está comigo, diga amém. Sabe, irmãos, essa não é uma opção, quebrar a aliança. Isso não está na mesa. Paulo vai escrever a Timóteo, ele diz, cumpra o teu ministério. Sabe, sofre a aflição. Ele está falando assim, olha, você pode passar por lutas, mas Deus vai fazer com que o propósito dele se cumpra na sua vida. E eu gostaria que você hoje, eu quero desafiar você a fazer uma aliança com Deus, sabe, a fazer uma aliança com a sua família,
a fazer uma aliança com os seus filhos. Sabe, queridos, sabe qual é um grande problema da humanidade, dos homens? É que a gente pensa, às vezes, que aquela luta, daquele momento, vai durar uma eternidade. E acredite, irmãos, teve gente que passou 40 anos no deserto. Eu não sei se você está lutando há 40 anos. Jesus passou 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo. Tem gente que acha, sabe, que não vale a pena. A Bíblia diz que José teve um sonho e passa 13 anos. Davi, 13 anos. Sabe, irmãos, seja fiel à promessa. Quem está comigo, diga amém. E você vai achar um jeito, querido, de ter paz em plena tempestade. Diga aleluia. Sabe, talvez na sua vida você tem dias de sol, mas tem dias de tempestade. Mas acredite, querido, era no meio da tempestade. Sabe onde Jesus estava? Jesus estava dormindo no barco. Querido, eu quero profetizar na tua vida, em nome de Jesus, que no meio da tempestade, Deus vai dar um sono para você, reparador. Sabe o que isso fala comigo, querido? Que você vai ter paz no meio da tempestade. Sabe o que isso fala comigo? É que Deus deu uma palavra e disse assim: olha, você vai passar do outro lado. Se você vai passar do outro lado, talvez para você atravessar do outro lado vai ter tempestade, mas no meio dessa tempestade, você não estará sozinho, porque Deus está com você, querido. E se Ele fez uma aliança, Ele é poderoso para cumprir esta aliança com você. Sabe, irmãos, e essa é a nova e eterna aliança. Fala comigo, é uma aliança. Diga forte, é uma aliança eterna. Não é para um dia, não é para um mês, não é para uma semana. É por isso que nós entregamos de corpo, alma e espírito ao Senhor. Faz 34 anos que eu sirvo a Jesus. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida, Pai. Essa é a tua palavra, Deus. Que cada um que está aqui nesta noite, ó Deus, está escrito, Senhor, que o Senhor mostrou firmemente aos herdeiros a promessa, a sua imutabilidade. O Senhor não muda o seu propósito. Ó Deus, o Senhor interpôs com juramento. O Senhor garante, meu Deus, as suas promessas. Meu Deus, em o nome de Jesus, Senhor, entrou pessoas aqui cheias de deformações, oh meu Pai, mas através do poder da aliança, Senhor, eles vão caminhar de fé em fé. Meu Deus, nós temos através do nosso anel que nós carregamos no dedo, o símbolo da aliança. O maior símbolo é a nossa palavra. Oh meu Deus, nós vamos cumprir o propósito que o Senhor desempenhou para a nossa vida, e em nada, meu Pai, nós queremos te desonrar, mas nós queremos servir fielmente. Meu Deus, faz aqui homens e mulheres de confiança, ó Deus, mulheres que possam confiar nos seus maridos, maridos que podem confiar nas suas esposas, ó Deus, filhos que podem confiar nos seus pais, pais que podem confiar nos seus filhos. Meu Deus, uma igreja que é aliançada, uma igreja que tem aliança contigo, uma igreja que tem aliança, meu Pai, com os irmãos, com os amigos, com a igreja, meu Pai. Em o nome de Jesus, eu abençoo cada filho teu aqui, em o nome de Jesus, e para a glória do Senhor. E só você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Eu quero convidar os oficiais da igreja aqui à frente, e nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Quero que você abra a Bíblia comigo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e diante. Nós vamos ler as Escrituras, em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sente-se do corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Amém.
Olha, você sente no seu lugar. Quero que você fique com seus olhos abertos até você apanhar essa partícula de pão. E você vai ficar segurando nas suas mãos aí. Não participe. Espere que nós vamos participar todos juntos. Amém? Enquanto nós louvamos a Deus. Glória a Deus. Consagrar esses elementos ao Senhor. Amém. Pai, que está, ó Deus, esse pequeno pedaço de pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus, que um dia sofreu, ó Deus, aquela cruz pesada nos seus ombros pelos nossos pecados, que sofreu o corpo, que sofreu chibatadas, ó Deus, mas está escrito que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ó Deus, nos lembrando do teu sacrifício, daquela cruz, nos lembrando, ó Deus, dos seus pregos dos pés, prego das mãos, da coroa de espinho, da lança do lado, nos lembrando, Deus, que não foi em vão, Senhor. Está escrito em Isaías que o Senhor verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará, Pai.
Eu consagro esse elemento agora, o corpo, ó Deus, através do pão, para que haja cura nesse corpo físico, aos teus filhos ingerirem, ó Deus. Pai, eu consagro também esse cálice, contendo suco, vermelho como sangue puro, imaculado. A tua palavra diz que nós não fomos comprados, nem com ouro, nem com prata, nem com coisas corruptíveis desse mundo, mas fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Precioso porque foi caro. Ó Deus, está escrito que sem derramamento de sangue não há remissão, mas através do teu sangue, ó Pai, nós somos purificados, somos perdoados. João 6,54, o Senhor diz que aquele que come na minha carne e bebe no meu sangue, este tem a vida eterna. Meu Pai, esta é a eternidade, esta é a aliança eterna, meu Pai, que o Senhor tem com cada um de nós. E eu consagro esses elementos em o nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, em memória a Jesus Cristo. Você pode participar do pão. Semelhantemente, também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Levanta bem alto esse cálice e fala assim comigo: onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Vencida foi a morte pela vida. Vencida foi a morte pela vida. Jesus vive. Em memória de Jesus Cristo, você pode participar do cálice. Se você puder, querido, dobre os seus joelhos por um minuto. Quero que você fale com Deus por um minuto. Glorifica o nome do Senhor. A liberdade para Ele. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, os nossos joelhos dobrados, ó Deus, nós nos curvamos diante do Rei da Glória. Ó Deus, nos lembramos que o Senhor fez uma aliança eterna conosco. Ó Deus, com o teu sacrifício, Pai, se na primeira aliança, ó Deus, foi quebrada, houve derramamento de sangue com aquele animal para cumprir as vestes, Pai. Hoje, a nova e eterna aliança, ela nos dá a vida eterna. Está escrito que o Senhor muito anseia ter conosco, ó Deus, um banquete como esse, na cidade celestial, no dia vindouro. Estaremos todos juntos, ó Deus, participando desse memorial. Deus, abençoe cada um dos seus filhos aqui. Oh, meu Pai, eu profetizo que neste mês de agosto, oh Deus, é o mês em que teus filhos vão viver o sobrenatural do Senhor, vão viver restituição, vão viver perdão, cura, restauração, salvação, Deus, em nome de Jesus, Pai. Ora, labaxeira, becaire, barás. Espírito Santo, sopra em cada vida, em cada coração, em cada lar, em cada família aqui, Deus. Seja visitada por Ti, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, vivendo esse tempo, essa estação, Pai, não com pessoas para uma temporada, ó Deus, mas pessoas que façam aliança, ó Deus, eterna, aliança duradoura, aliança, ó Deus, baseada na verdade, ó Deus, que toda mentira caia por terra, ó meu Pai, que pessoas possam saber, ó Deus, a se confessar e a falar diante de Ti, ó meu Pai, em nome de Jesus, nos faz dignos, limpos, transparentes à Tua presença, Deus, cada dia da nossa vida. É o que te peço, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Ora, lavaxeira e becaire, barás. Espírito Santo, sopra, Espírito Santo. Aleluia. Ora, lavaxeira e becaire, barás. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Querido, coloque-se em pé. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Aleluia.
Fale com Deus. Fale com Deus. Aleluia. Há uma doce presença do Espírito Santo aqui. Eu quero que você levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos ao Senhor, querido. Em nome de Jesus, a parte dele, Ele já cumpriu na tua vida e Ele vai cumprir. O melhor que Ele tinha no céu, Ele mandou. Ele mandou Jesus a morrer por mim, a morrer por você. E Ele só espera, querido, ser crido, ser confiado. E que as suas relações, que as suas alianças sejam verdadeiras, meu irmão. Em nome de Jesus, a quebra do pacto, a quebra da aliança. Oh, querido, não está na mesa, não está colocada, mas aqui está uma igreja, meu Pai, que glorifica o teu nome. Querido, levanta suas mãos para o alto, levanta suas mãos para o alto e começa a exaltar o nome do Senhor, começa a exaltar o nome do Senhor, começa a glorificar o nome dEle. Espírito Santo, sopra, meu Deus, nesse lugar, sopra em cada coração, em cada vida. Meu Deus, eu profetizo que teus filhos vão viver o melhor mês de agosto da história da vida deles. Meu Pai, eu sinto no meu espírito, meu Pai, um vento de avivamento sendo derramado. Oh, meu Deus, essa vida, eu sinto no meu espírito pessoas aqui, meu Pai, sendo transformadas pelo Senhor, pessoas hoje que estão decididas a agir na sua parte do pacto. Oh, meu Deus, que estão fazendo um voto contigo, um voto de fidelidade ao Senhor. Olha lá, Macheira e Mecai da Marás, Espírito Santo, sopra, meu Deus, faz esse marido, faz essa esposa, faz esse filho, faz esse pai, meu Deus, o homem honrado, em nome de Jesus, Pai. Nesse dia dos pais, eu abençoo, meu Pai, cada pai aqui, cada família aqui. Olha lá, Macheira e Mecai da Marás, Espírito Santo, sopra em cada coração, meu Deus. Eu profetizo, Pai, oh, aleluia, um tempo de vitória, em nome de Jesus, Pai. Nos manda, Deus, pessoas que não seja por uma temporada, mas que seja, Deus, para uma vida, em nome de Jesus, ó Deus. Relacionamentos duradouros, relacionamentos, ó Pai, que são para a vida eterna, em nome de Jesus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Levanta suas mãos bem alto. Levanta suas mãos. Querido, Deus não te chamou para uma temporada, mas o seu propósito vai falar até depois da sua partida. Quem crê nisso, diga amém. Vai falar, querido, até a volta de Jesus, o seu propósito vai se cumprir. Eu profetizo que você vai viver o melhor mês de agosto da história da tua vida. Vai viver uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus, na tua casa, na tua família. Essa é uma semana de posicionamento. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação insondável do Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, esteja convosco permaneça, hoje para todos sempre. Amém e amém. Traga a mão à outra cabeça, será como óleo da unção descendo sobre as suas vestes. Levanta sua mão bem alto, passa seja convosco. Deus abençoe cada um. Dá um abraço nesse querido que está do seu lado. Uma ótima noite para você, uma semana de vitória e o melhor mês de agosto da história da sua vida, em nome de Jesus. Semana que vem, ceia do fortalecimento, te espero aqui.